UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Abrimos a primeira temporada do UERJ Entrevista com um tema muito comentado atualmente: a transparência. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Manuel Marcondes Neto, da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ. O professor Marcondes é doutor em Ciências da Comunicação e pós-doutor em Cultura e Territorialidades. É também um dos fundadores do Observatório da Comunicação Institucional, além de criador do Índice de Transparência Ativa. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui abrindo a primeira temporada do UERJ Entrevista. Eu que agradeço. Professor, nós vivemos um tempo em que muito se fala sobre ética empresarial, ética na política, empresa cidadã, governos transparentes, enfim. São diversos conceitos que estão intimamente relacionados e muito comentados, mas na prática a sensação é de que não são muito exercidos. Essa sensação é verdadeira? É comprovável ou é apenas um achismo nosso? Perguntar para o cidadão, para nosso ouvinte, se ele se sente em meio a organizações transparentes, tanto governamentais, como empresariais, como do terceiro setor. Será que você se sente em meio a organizações que você não desconfia, que você sabe o que acontece lá dentro? Eu tenho feito palestras sobre isso e a resposta invariavelmente tem sido não. Em 2014, eu comecei uma série de palestras sobre esse tema. Foi a primeira delas, o título era assim: a outra face da medalha da ética é a transparência. Então, são assuntos, como você, na sua pergunta colocou, muito relacionados à conduta ética e a tal da transparência, tão prometida por todos que ouvimos, candidatos, depois governantes, líderes empresariais. As pessoas dizem que são transparentes ou prometem gestões transparentes. Só que isso não tem acontecido. A promessa não tem sido cumprida. E o que é realmente ser transparente? Como é que uma instituição ela pode se considerar como transparente? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, não é? Porque é a dificuldade de fazer uma promessa bela, uma belíssima palavra. Nós estamos aqui no estúdio, há aquários aqui, a gente vê o que acontece na outra sala. É muito bonito o conceito de transparência. Agora, a entrega disso requer um esforço enorme. Não é fácil, não acontece por default, quer dizer, não acontece sem trabalho. Muito trabalho. Há regras, há normas que conduziriam à transparência, normas legais. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação. É uma lei, há nos outros países também, que te dá modos de você pedir uma informação e consegui-la. Então isso está em vigor no Brasil, é um bom instituto. A área empresarial tem lá suas normas também, sobretudo aquelas que têm capital, aquelas empresas que têm capital em bolsa. Essas empresas têm que publicar balanços, têm que publicar relatórios. Olha só aí a palavra da área da comunicação. Publicar, tornar público. Isso é um termo também muito usado, a coisa pública. Vivemos numa república, então as empresas é exigido delas que publiquem, que deem satisfações. Pois é, professor, mas aí o que a gente vê na prática? Que esses balanços são publicados nas páginas menos lidas, com uma letrinha de bula de remédio. Parece que é só o cumprimento de uma obrigação. Eu só estou cumprindo uma obrigação legal e não estou realmente sendo transparente. E aí o senhor comentou sobre a Lei de Acesso à Informação. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso. Duas coisas históricas, Primeiro é que eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica. E havia uma regra de que a letra da bula tinha que ter 1 milímetro de altura. Eu não sei hoje como é que é. Me parece que isso não mudou. Então, é uma coisa dificultosa, ou que dificulta a leitura. Se você falar em pessoas que sabem ler, e há um problema de analfabetismo funcional no Brasil. Quer dizer, você conseguir ler uma frase não significa que você entendeu a frase. Ainda mais um balanço, né? Não, aí é assunto para os comunicólogos, que a comunicação não é aquilo que a gente diz, é aquilo que é percebido do outro lado. Bom,
E a outra coisa histórica é que você não faz ideia da quantidade de vezes que eu ouvi nesse processo de desenvolvimento do índice, né, que é um indicador para aferir transparência, o índice de transparência ativa. Você não faz ideia da quantidade de pessoas que me disse que eu tinha que procurar um político para que fosse criada uma lei que fizesse obrigatório o que eu estava propondo. Quer dizer, o Brasil também tem essa questão legiferante. Para tudo se resolve com uma lei. E isso também não tem sido a forma de resolver os problemas do Brasil. O Brasil tem leis demais, até boas leis, até bons legisladores. Temos um ótimo arcabouço jurídico legal, mas se a lei não é cumprida... Ou se ela é só cumprida como uma obrigação para constar, né? Aí é o que eu chamo de transparência passiva. Quer dizer, você diz para o cidadão que está te procurando para obter uma informação, você diz assim: olha, eu publiquei, vai lá, procura, está no balanço do ano passado, procura essa informação. Olha, nos nossos arquivos, essa informação está lá, você procura. Quer dizer, é dada ao cidadão a obrigação e o trabalho de ir buscar a informação. A lei de acesso à informação, você perguntou, ela, dentro de parâmetros, se não me engano, mais usual, 30 dias ou 60 dias, depende do tipo de organismo, depende do tipo de informação que você está pedindo, o organismo tem que dar a informação. O jornalismo tem se valido muito dessa lei para obter coisas que às vezes o produtor de jornalismo chega lá no IBGE, pede um documento, diz: nós vamos enviar, está no nosso site, mas as informações não estão agrupadas como seria bom para um jornalista tornar fácil de leitura, vem uma tabela com outra tabela com outra tabela. A informação deveria ser preparada para ser colocada. Isso o jornalismo acaba tendo que fazer. Então, o jornalismo tem se valido muito da lei de acesso à informação e tem sido muito útil. Agora, não dá conta para o cidadão, muitas vezes não tem não tem a atitude de fazer um documento, porque tem que fazer documentado, tem que pedir por um documento. Você tem que ir protocolar um pedido com base na lei de acesso à informação. Então tem um juridiquês um pouco para o cidadão árido. E essa transparência que eu chamo passiva está baseada nas leis e nas normas das finanças que publicam balanços ilegíveis. O que acontece? Não é suficiente. É justamente aí que entra a proposta ativa, ou seja, de entregar a transparência, entregar a informação, que é a proposta que eu estou dedicado a ela nos últimos 3 anos. Eu queria aproveitar que o senhor tocou nesse assunto e pedir que o senhor explicasse um pouco sobre esse processo, né, do indicador de transparência e como é que é possível medir essa transparência. A teoria da comunicação, ela tem uma irmã, que é a teoria matemática da comunicação. E a gente deixou esse bonde passar. Eu fui o último aluno do mestrado em informática e cibernética da Escola de Comunicação da UFRJ, porque não tinha aluno interessado. Ninguém queria estudar matemática. E só tinha o Dória lá, que continua na UFRJ, grande Francisco Antônio Dória, pesquisando as coisas da matemática. E essa teoria foi desenvolvida lá nos Estados Unidos por Claude Shannon e Warren Weaver. Eles criaram o bit. O bit é uma medida de informação. Até hoje. Eles criaram isso em 48. Então, bits e bytes nos orientam até hoje para medir, mas para medir quantidade de informação, que era o desafio deles. Eles trabalhavam para a AT&T, que é uma empresa de telefonia. Hoje os dados caminham pelas redes de telefonia. Há uma grande luta de quem produz conteúdo, com quem é a telefonia, o WhatsApp você não gasta nada, como é que fica esse andar de dados cada vez mais volumoso. É um grande problema, é um grande imbróglio. Os Estados Unidos acabam agora de votar o fim da neutralidade da rede, que o nosso marco civil da internet aqui mantém a internet neutra, mas nos Estados Unidos isso muda. Bom, enfim, como é que mede? Você tem que criar uma métrica baseada em quesitos objetivos. Então, o nosso índice está baseado em uma auditoria. Não tem outra palavra, já me disseram também, usa outra palavra, essa é uma palavra antipática. Não dá, porque ouvir, auscultar, é auditar. Então você vai ter que ir na empresa,
você vai ter que ir no ponto de venda, você vai ter que ir à opinião pública para saber se as organizações estão desveladas. Não há outra forma. Então, é um exame in loco, com especialistas de comunicação. Então, é a comunicação entrando nesse clube da governança. Essa é a minha tese, tenho levado isso onde eu posso. Estou feliz hoje de estar podendo fazer isso numa faculdade de administração, porque a nossa área sempre foi vista como uma área periférica. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Quando você falou que ia fazer comunicação em casa. Pô, mas isso aí é uma perfumaria. A comunicação não é mais perfumaria. Mas é curioso, né, que isso aconteça e seja visto, a comunicação seja vista dessa forma, porque quando você pega os organogramas das instituições e principalmente das empresas privadas, as assessorias de comunicação, elas estão ligadas diretamente à governança máxima da instituição. Sim. Isso traz, assim, uma expectativa muito grande para nós, profissionais de comunicação, né? E eu acho que para a sociedade como um todo, porque a sociedade também passou a cobrar mais transparência. O problema, Eneida, é o seguinte: a gestão ainda não mudou. A cidadania está melhorando por educação, sobretudo, e pela globalização, porque nós olhamos os outros países em que o cidadão é mais respeitado. Então, isso anda, mas isso anda bem devagar. Então, eu tenho sentido isso, porque eu tenho visitado empresas falando do meu tema. E há uma resistência de que nós entremos no clube. É impressionante isso. Nós somos conhecidos como publicitários e jornalistas. Então, ou você põe um anúncio que é arrogante, você paga e vai para a primeira página do jornal, porque você paga, ou então você quer o melhor assessor do mundo para você aparecer na página da melhor maneira possível. Então, são vícios do mercado, de como nos veem, que são muito arraigados e que, para quebrar isso, é preciso o concurso da cidadania, mas também de ONGs, da universidade. É muito importante a universidade, por isso estou tão contente de estar podendo falar com você aqui sobre isto. Então, professor, só para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o índice, que o senhor já começou a explicar, mas que o senhor explicasse então quais são esses critérios que são avaliados para depois, ao final, atestar se a instituição é ou não transparente. Bom, são 5 instâncias. A gente parte da seguinte verdade: tudo comunica. Então, o uniforme do cara que te atende comunica, a frota comunica, o tweet comunica. Então, tudo comunica. Então, o nosso exame, ele perpassa toda a organização. São 5 instâncias. Reconhecimento perante a sociedade, quer dizer, a empresa é reconhecida socialmente. Essa é uma instância, é uma grande instância. Então, nós vamos analisar identidade, marca, propaganda institucional em detalhe, né? Cada instância dessas tem 42 quesitos. A segunda instância é relacionamento com público-chave, os tais stakeholders, né? Você tem que conversar com todo mundo que se relaciona com a empresa: revendedor, fornecedor, público, governo, imprensa. A terceira instância é a relevância no mercado, no seu segmento de atuação, que aí é marketing. Nós vamos analisar as práticas mercadológicas da empresa perante a concorrência. Então, veja, na primeira instância a gente vai falar com o jurídico. Na segunda instância a gente vai falar com todo mundo. Na terceira instância nós vamos falar com o marketing. A quarta instância é da gestão da reputação. Aí nós vamos falar com o RP e vamos falar um pouquinho com história de empresa, porque reputação se constrói ao longo de décadas. E por último, vem a resiliência, que é o exame feito na gestão, na administração da empresa. É a capacidade que a empresa tem de responder às mudanças e sobreviver. Tem um livro muito bom, que eu recomendo sempre, que é o Feitas para Durar. É uma belíssima pesquisa, feita nos Estados Unidos, com casos reais. Por que uma empresa dura? O que faz uma empresa ser centenária? E para não deixar de colocar um outro autor que me lembrei na última pergunta sua, na penúltima, é o Canclini, né? Que a gente precisa ver o que é consumidor e o que é cidadão. Às vezes a gente é tratado como consumidor pelo governo ou pelos partidos, e nós temos que reforçar
o nosso papel de cidadãos. Ok, professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós conversamos com o professor Manuel Marcondes Neto, da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.